Hoje, o Instituto Municipal de Administração Pública realiza o segundo ciclo de debates Estado, Planejamento e Administração Pública no Brasil, ano 3, com o tema Política para a População em Situação de Rua. Esse encontro é uma das atividades comemorativas do aniversário de 1 ano da República Condomínio Social de Curitiba, um espaço de moradia, resgate e cidadania. E para darmos início às palestras, convidamos para compor a mesa a palestrante Thelma Maranho Gomes, graduada em Serviço Social, especialista em História Social do Trabalho, Políticas Sociais, Infância e Adolescência, mestre em Serviço Social, foi assistente social da Universidade Estadual de Maringá, atualmente é diretora do Departamento de Proteção Social Especial da Secretaria Nacional de Assistência Social. A próxima palestrante convidada é Jucimere Isolda Silveira, graduada em Serviço Social, mestre em Sociologia e doutora em Serviço Social. Exerceu atividades de gestão como assessora técnica da Secretaria de Trabalho, Emprego e Promoção Social. É professora da Pontifícia Universidade Católica do Paraná e coordenadora do Núcleo de Direitos Humanos. É superintendente de planejamento da Fundação de Ação Social. A próxima palestrante, Nilceia de Fátima de Oliveira, graduada em Serviço Social, especialista na área dos direitos da criança e do adolescente, assistente social e servidora pública municipal há 24 anos, atualmente é gerente de proteção social especial da Regional Santa Felicidade da Fundação de Ação Social. E como mediador, foi convidado José Edmilson de Souza Lima, sociólogo, pesquisador e docente do mestrado em Direito do Unicuritiba. Tem interesse em temas de pesquisa no campo emergente do conhecimento socioambiental. É coordenador do Núcleo de Pesquisa do Instituto Municipal de Administração Pública. Com a palavra, José Edmilson de Souza Lima, que coordenará a mesa. Bom dia, eu quero saudar todas as pessoas presentes. E a primeira análise, né, que a gente pode apresentar é que esse é um momento, mais um momento de alongamento, né, dos neurônios, né? Esse é assim que a gente começa, porque a nossa inteligência ela é tímida, né? Então, e esse espaço é um espaço que os teóricos, né, do debate deliberativo, eles caracterizam como o espaço para o diálogo. É o espaço que efetivamente funda de maneira concreta uma administração, um Estado que se pretende se territorializar como povo, né? Eu acho que essa é o primeiro comentário, né? Isso diferencia e singulariza uma administração que tem isso como um fundamento que é o espaço para o diálogo aberto, sem qualquer constrangimento. Então, é nessa direção que a gente vem abrir esses trabalhos. A ideia, quais são as regras? Nós teremos a primeira fala, a Thelma, falando por em torno de 50 minutos. Ato contínuo, a gente convida a Jucimere para falar e depois a Nilceia. Então, vai ser nessa. E depois disso, gente, eu gostaria de
já deixar para vocês assim as provocações que emergirem das falas, né, das palestrantes, que vocês registrem, e isso porque a gente vai abrir aquilo que é mais importante nesse momento, né, nesse espaço para o diálogo, que é a fala da plateia. Quais são as provocações, as indignações que seguramente poderão emergir a partir das falas. Então, basicamente é isso. Eu vou passar a palavra para a Thelma, que vai nos brindar com a sua contribuição, né, para esse debate. Bom dia a todos e a todas. Quero dizer que é uma enorme satisfação estar participando desse segundo, né, ciclo de debates e com um tema tão caro, né, que é os direitos da pessoa em situação de rua no Brasil, e aí especificamente debatendo os avanços e a construção aqui do município de Curitiba, e com destaque a Fundação de Assistência Social, que é o órgão gestor da política de assistência social. Eu quero cumprimentar, né, os colegas aqui de mesa, o nosso mediador, que é, o Edmilson, José Edmilson, né, obrigado. A Nilceia, que tem essa experiência riquíssima para estar dividindo nas reflexões. É uma aposta muito nova na construção da política de assistência social, e o condomínio social já está virando uma referência para as metrópoles, então é muito importante esse debate. Um cumprimento muito especial para minha amiga, companheira e lutadora histórica na construção da política social no Brasil, e agora nessa missão tão importante que é o planejamento e toda o avanço e a estruturação que nós estamos vendo acontecer aqui no município de Curitiba em relação à política de assistência social. E também um destaque, um abraço muito fraterno e especial. Nós conversamos na CIT semana retrasada, que é a presidente da Fundação, a Márcia Fruit, que ela está conhecendo os Braços Abertos, né? O programa muito exitoso de políticas de drogas que tem no município de São Paulo, e ela está visitando esse programa muito importante, que está tendo um impacto bem importante de redução e de inclusão das pessoas usuárias de crack, e ela falou mesmo que estaria lá. E eu sei que a Márcia é uma pessoa que tem priorizado e se empenhado e se dedicado muito em relação à construção da política municipal da população de rua, né? Então, e aqui falando da Nilceia Jucimeri, que realmente é uma comemoração de um ano dessa experiência, que é uma experiência que é uma aposta importante que nós vamos estar ouvindo, que é o condomínio social, aí, que é o Serviço de República. Eu quero também deixar um abraço muito fraterno e especial da Secretaria da Castro, Secretária Nacional da Assistência Social. Ela estaria nessa agenda, mas infelizmente não teve como conciliar, e por isso que eu estou, né, a representando. E também um abraço da ministra Tereza Campelo, né, em nome aí do Governo Federal e do Ministério do Desenvolvimento Social. Eu acho que eu vou levantar, para a gente dialogar, que eu prefiro, para a gente primeiro, acho que dizer, que fica mais fácil, né? Daí eu já vou trabalhando aqui as... Tá joia, obrigada. Acho que primeiro colocar o seguinte: a política de assistência social, até tem o primeiro slide aqui que já dá para a gente começar a dialogar, que eu faço essa relação para a gente discutir a Política Nacional de População de Rua, que foi construída, e a interface e o papel fundamental da política de assistência social na relação com a Política Nacional de População de Rua. Mas nós temos uma luta, uma história muito emblemática, muito importante. Rapidamente, eu sei que eu já perguntei da participação de vocês, então tem representantes aqui da Secretaria de Educação, da Saúde, né, da Segurança Pública, então tem os servidores aqui das diversas políticas. Então é importante a gente realmente situar inicialmente a construção dessa política, a luta histórica que nós estamos, e a referência, né, dos avanços que nós estamos conquistando e os desafios enormes que nós temos pela frente para avançar nessa política de proteção social. Acho que o marco da Constituição de 88,
que pela primeira vez aprova no Brasil um sistema de seguridade social, né? E o nosso sistema, ele foca em 3 políticas, que é a política da saúde, previdência e assistência social. E esse reconhecimento legal, como política de proteção, traz um desafio enorme pelo legado da história no Brasil, de uma visão totalmente de um Estado subsidiário, de um Estado que sempre transferiu para a sociedade civil um papel que deveria ser o dever do Estado, né, enquanto uma política de proteção. Então, nós temos um Estado de uma marca assistencialista, né, de uso de moeda de troca política, de benesse, e essa história ela é muito fincada na questão da política da assistência social, não só na política da assistência social, mas necessariamente na política da assistência social. E esse marco da Constituição, de nós avançarmos num sistema protetivo brasileiro e uma regulamentação e um reconhecimento, uma efetivação de uma política pública de Estado, é um grande desafio e nós temos muito a comemorar, mas muitos desafios para enfrentar. Então, acho que tem a referência da Constituição. Nós tivemos uma luta para regulamentar a Lei Orgânica da Assistência Social, foi vetada integralmente pelo presidente, então, Fernando Collor, e, na época, foi muito embate até para poder ter esse primeiro desenho, né, dessa lei, que ela está sendo aprimorada, e nós tivemos, então, a aprovação em dezembro de 1993, em 7 de dezembro, que nós tivemos a aprovação da Lei Orgânica da Assistência Social. Mas um grande marco nessa construção foi, a partir do governo Lula, em 2003, que nós estruturamos e começamos a avançar efetivamente numa política de proteção, porque nós tínhamos uma competição no governo anterior, que era a comunidade solidária. Então, tinha um programa de governo vinculado à primeira-dama na época, que também tinha uma expertise técnica, mas numa linha muito focalizada e que não dava direção na época de construção, né, numa linha mais neoliberal mesmo, mais focalista, de construir uma política com o princípio da universalidade para todos, para que dela necessita, e numa visão mesmo de avançar na equidade e nos princípios de participação, que são os princípios basilares da sociedade brasileira, e com destaque para a política de assistência social. Então, um marco muito importante é a política nacional de assistência social, né, que assegura também essa cobertura para a população de rua. Então, no início já começa a ter o desenho voltado para essa política, né? E em 2006 nós iniciamos, né, daí, e acho que assim, só fazer um destaque, e a partir de 2004 nós temos referências muito importantes para contar. Primeiro que nós desvinculamos a certidão negativa de débitos. Até então, o governo federal não repassava para a política da assistência social, só para a saúde e para a educação, que o governo passava recurso. Se tivesse qualquer pendência do município com o INSS, qualquer situação de dívida, de atraso, ele não recebia recurso nosso. Então, essa desvinculação em 2004, ela foi muito importante. A questão também de nós quebrarmos o modelo, isso foi emblemático, porque nós estruturamos toda uma lógica de serviços continuados, como tem na saúde, como tem na educação, e iniciamos, né, e regulamos o Fundo Nacional da Assistência Social, os fundos estaduais e os fundos municipais. Então, a partir do momento que nós quebramos o modelo convenial e repassamos recursos fundo a fundo de forma continuada, né, e só reprogramada quando o município não investiu adequadamente, como estava no seu plano de ação, isso também demarcou um momento muito importante de nós estarmos estruturando realmente política de Estado, né? E o Sistema Único da Assistência Social, que também em 2005, todas as deliberações feitas por essa política passam por um tripé muito importante. Um primeiro é de quem executa, né, nesse tripé do Sistema Único da Assistência. E aí, no caso do governo federal, não executa a política pública, nós só coordenamos, né, o sistema nacional e toda essa instância que nós pactuamos com gestores, que é a nossa CIT, como tem na saúde, que pactua com os gestores estaduais e municipais, como os estados têm as suas CIBs, né, é um desenho construído no sistema de pactuação. Então, tudo, gente, tudo, qualquer proposta de expansão, mudança de valor, criação de serviço, tudo tem que ser pactuado.
Não existe nenhum modelo hoje que nós possamos encaminhar qualquer coisa que não passa por esse sistema, por essa instância de pactuação. E depois tem que ser aprovado no Conselho Nacional da Assistência Social, que tem a representação da sociedade. E tem um rito muito grande até chegar nesse processo que envolve pactuação e deliberação. Eu acho que eu estou estendendo muito essa parte, eu vou correr, mas é importante colocar que nós estamos estruturando um sistema único republicano. Nós não temos interferência de deputado, prefeito, de ninguém. É tudo em cima de diagnóstico, de estudos, de pactuações, em cima de critérios, né? E nesse processo que nós estamos construindo a nossa interface na Política Nacional da População de Rua, que nós estamos estruturando os nossos serviços, que também foram notificados, daqui a pouco eu já até vou fazer esse destaque, mas dizer que esse é o rito de como está se organizando o Sistema Único da Assistência Social no Brasil. Então, é realmente um marco muito importante essa mudança para quem não é da área e não conhece. E em relação, então, à população de rua, nós temos o início em 2006, né, de repasse de serviços continuados de acolhimento para os municípios acima de 250 mil habitantes. Então, foi muito restrito, foi os que têm maior densidade. No Brasil, nós temos 79 municípios acima de 300 mil habitantes. Um país que tem 5.570 municípios. Mas nós temos hoje 259 municípios acima de 200 mil habitantes. Então, nós sabemos que a grande concentração de municípios no Brasil é dos municípios até 20 mil habitantes. Nós temos 3.900 municípios, 3.930 e poucos municípios até 20 mil habitantes. E a concentração de população de rua acaba sendo maior nos grandes municípios, né? E aí nós fomos construindo essa política. A resolução que tipificou os serviços... Ju, faz um favorzinho para mim, põe um pouquinho d'água. A resolução que tipificou os serviços, né, que foi em 2009, e foi em 2009, até ficou aqui a parte legal primeiro, depois eu vou passar a parte do que nós ajudamos a construir a política nacional, que nós tipificamos. Essa tipificação, essa resolução ela é muito importante, porque do Conselho Nacional. Porque ela padroniza os serviços no Brasil. Nós estamos em plena construção dos serviços padronizados. Nós éramos uma política que ainda tem isso culturalmente, e isso não mudou na nossa cultura política. Então, uma coisa é o que a gente avança no marco legal, o que nós pactuamos, o que nós regulamos, mas até descer isso, ser incorporado, isso ser uma prática, é um processo que nós estamos aí, 10 anos do Sistema Único, que está começando a ganhar força na sua incorporação. Porque nós temos uma cultura política da marca do governante. E na política da assistência social, como não tinha serviços regulamentados, padronizados, na referência também que a política de 2004 traz, que é uma grande mudança. Antes nós fazíamos a política voltada na lógica do segmento, a população de rua, da criança, do idoso, da pessoa com deficiência. A partir de 2004, nós começamos a discutir o desenho da nossa política. Quais são os níveis de proteção que nós temos que estar atuando enquanto política pública? E dentro desses níveis, o que envolve a prevenção, né, que a gente chama de proteção básica, proteção social básica, e o que envolve violações de direitos. Então, nós reestruturamos a política e organizamos os serviços voltados para proteção básica, proteção especial. Então, bem rapidamente, porque não tem essa apresentação aqui, ontem me tiraram, fui sequestrada em um monte de agenda fora, quando eu cheguei com material para viajar, estava pronto e não ficou muito como eu queria, mas está ótimo, a gente vai falando. Então, por causa do nosso tempo, 2009, então, é muito importante que tenha a certificação dos nossos serviços, mas tem aí o decreto, a construção da Política Nacional para a População em Situação de Rua, e que tem vários eventos que eu não vou ficar entrando neles, só vou fazer uma rápida passagem para vocês verificarem o quanto o MDS, enquanto a Secretaria Nacional da Assistência Social, foi envolvida nessa construção para chegar na Política Nacional para a População de Rua. Então, nós tivemos realmente um protagonismo muito importante nessa construção. E aí envolve, né, uma relação muito forte com o Movimento Nacional de População de Rua, com os usuários e todo um trabalho que foi construído. E aí, em 2010, nós iniciamos também um trabalho muito importante com a Secretaria de Renda e Cidadania, que é a Secretaria Nacional dentro do MDS, que responde pelo Cadastro Único e também pelo Programa Bolsa Família. E aí teve uma instrução, a partir então de 2010, é que nós iniciamos e foi construído
um caderno, e dentro do instrumento do cadastro único, nós temos uma parte específica que faz todo as informações do cadastro, o registro da pessoa em situação de rua, com todas é o nosso diagnóstico de população de rua dentro do cadastro voltado à população de rua. Então, é muito importante essa referência do trabalho com a Senarc. E aí, em 2012, que começa a demarcar a expansão de 4 serviços, que eu vou explicar para vocês, para os municípios acima de 200 mil habitantes. E aí, em 2013, nós avançamos e nós estamos hoje numa cobertura para os municípios acima de 100 mil habitantes e das 42 regiões metropolitanas, os municípios acima de 50 mil habitantes. Não significa que todos os municípios fizeram a adesão, tá? Mas nós fizemos a oferta do aceite e isso foi pactuado e nós estamos nessa construção. Sou eu comigo. Peraí. Aqui é bem rapidinho, então, contar para vocês que esse processo, desde 2005, dos encontros nacionais que ocorreram, né? Então, lá o primeiro em 2005, depois em 2007 foi feita uma pesquisa, né, em 2008 de população de rua, que foi a nossa primeira pesquisa, e uma pesquisa dos municípios acima de 300 mil habitantes na época, e que nós tivemos uma referência de 50 mil pessoas em situação de rua nessa pesquisa. Depois tivemos o segundo encontro nacional, depois um projeto de capacitação e fortalecimento institucional para eles poderem realmente ter uma organização. E aí, fazendo um parênteses sobre isso, que eu acabei não falando, nós temos 3 funções dentro da política da assistência social. É a função da proteção, né? A função da vigilância, que é toda esse levantamento, toda a informação referente às pessoas, a análise da relação da desigualdade, da concentração da pobreza, da análise das pessoas que estão realmente em desproteção, seja por renda, por não ter acesso aos serviços, que envolve toda a área, que isso tem um setor que organiza, mas toda a política tem esse papel, né? Todos os trabalhadores compõem essa função dessa vigilância, dessa investigação, desse levantamento. Então, é uma área que está em construção, mas enquanto função ela é bem ampliada, que está em curso hoje dentro da política da assistência social, e tem uma função nossa que é de defesa de direitos. Então, essa área de defesa de direitos, ela está implícita nos serviços, mas ela também ganhou uma regulação a partir de 2012 pelo Conselho Nacional, que é um campo que nós temos que avançar. E quando a gente trata de população de rua, e esse tipo de ação, de ter um projeto de capacitação e fortalecimento específico para avançar na organização das pessoas em situação de rua, e ela ser proativa, como tem o movimento nacional, como tem as organizações que o município pode estar contando aí de participação, é um campo que a gente tem que avançar muito e que é uma premissa fundamental. Eu vou ter que correr, que eu sei que eu falo demais, é muita informação. Então, aqui o que é a população de rua, o conceito que está, né, que é esse grupo heterogêneo, que pede, acho que é até melhor falar mesmo, que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados, a inexistência de moradia convencional regular e que utilize logradouros públicos, áreas degradadas como espaço de moradia, de sustento, forma temporária, né, permanente, bem como as unidades. Isso aí a gente incorporou, que está na política nacional. Aqui, são os últimos dados, que foi do censo 2014, nós temos um censo anual que levanta todos os nossos serviços, todas as informações das redes do serviço da assistência social. Aí a quantidade de municípios por grupo de pessoas em situação de rua. Então, nós vamos ter 854 municípios que têm de 0 a 25 pessoas em situação de rua, né? De 26 a 50 pessoas, 68 municípios. De 51 a 100, 49 municípios. De 101 a 500 pessoas em situação de rua, 80 municípios. De 501 a mais pessoas, 18 municípios. Aí, nesse 18, nós vamos ver que são as metrópoles. Nós temos 17 metrópoles no país, né? Então, tem que ver essa outra número aí, quem é que eu não peguei a relação dos municípios, mas 17 a gente sabe. Então, nós temos 1.069 do último censo nosso, que apresenta as pessoas em situação de rua, e dentro daí das regiões, eu vou dar destaque para a região sul, que são 255 municípios,
né? E da região sul nós vamos ter 9.046 pessoas em situação de rua, e o total, então, de pessoas em situação de rua do último censo são 67.312 pessoas em situação de rua, tá? Então, é um levantamento de que está em situação de rua informado pelo município. Agora, nós estamos, Curitiba tem um levantamento, né? São Paulo terminou uma pesquisa que apontou quase 15 mil pessoas em situação de rua. O Rio de Janeiro terminou um levantamento, 5.500, metodologia que a gente está discutindo, que a gente achou baixo. Então, assim, tem várias capitais aí, as metrópoles também fazendo suas pesquisas e incrementando esse dado. Curitiba, na pesquisa de 2008, tinha 2.776 pessoas e pelo censo 2014 informou 3.358 pessoas em situação de rua, né? Então, proporcionalmente, Curitiba tem um número bem expressivo. Aqui os pressupostos para a proteção integral, né? Então, a questão das pactuações de caráter coletivo, e essas pactuações, ela não envolve só o sistema, envolve também a participação dos movimentos e de como construção desses serviços, né? E o nosso rito foi muito bom nesse sentido, porque toda vez que a gente formula, nós fazemos as oficinas, nós temos as representações, eles participam, então tem esse processo de construção aí, mesmo num país gigante como o Brasil, é muito representativo mesmo, né? Mas é uma metodologia muito importante, mas aí dentro do sistema e das ações metodológicas de como construir os serviços. As articulações intersetoriais, então, numa política, nós temos a nossa interface aí, mas a política da assistência social, sem ter um trabalho muito efetivo da saúde, né? Da questão da habitação, que tem uma demanda, e vocês já avançaram nessa resposta aqui em Curitiba, a educação, a inclusão no trabalho, nós realmente temos um papel protetivo fundamental, mas necessariamente tem que ter essa ação intersetorial. A questão dos comitês gestores intersetoriais, que nós temos o comitê nacional, que é coordenado pela Secretaria de Direitos Humanos, né, e que os municípios e estados que fizeram a adesão à política nacional, eu pedi esse dado, porque o dado que eu tenho, eu sei que já está ultrapassado, que entre estados e capitais, o último dado que eu tenho são 18 unidades que aderiram à política nacional, muito pouco no Brasil. Porque uma coisa é a política desenvolver seu serviço, outra coisa é o município, como Curitiba fez, de fazer a adesão oficial para ter uma política municipal para a população de rua. Então, é um avanço muito maior, né? Então, a gente ainda está muito restrito essa adesão dos municípios e dos estados na construção de políticas municipais e políticas estaduais em relação à população de rua. A questão dos espaços participativos, né, do Conselho Nacional. Então, nós hoje, dentro do Conselho Nacional da Assistência Social, temos duas representações do Movimento Nacional de População de Rua, compõe a titularidade do Conselho, e o Fórum Nacional de População de Rua compõe a suplência. E, infelizmente, eles trouxeram na última plenária do Conselho Nacional uma denúncia de 2 estados, que eles não conseguem compor a participação, porque eles não têm CNJ, eles não têm essa estrutura, né? E os conselhos não aderem. Um dos estados, infelizmente, é o estado do Paraná, que eles têm feito essa denúncia, que eles não conseguem participar do processo eleitoral para compor o conselho estadual, e também o estado de São Paulo. Foram os 2 estados que eles colocaram na última plenária do Conselho Nacional o não reconhecimento, e que aí é uma outra discussão. A representação de usuário para compor a participação dos conselhos tem que ser só a entidade que representa, ou os próprios usuários se organizam no fórum e pode representar? Então, a gente tem que desburocratizar o sistema de participação deles, e isso é uma questão importante. Aí, a questão de implementar, né, de forma descentralizada, que eu já falei bastante, né, e ter uma adesão aí, que tem um rito de adesão, que no caso dos nossos serviços, necessariamente, mas uma política também, vocês assinaram porque fizeram a adesão. E assegurar aí todas essas políticas que eu falei, a questão também da cultura, do esporte, do lazer, que eu não dei destaque, que é fundamental para a gente avançar. Aqui, então, nós vamos estar falando... Oi? O direito à alimentação. É verdade. Alimentação como direito da segurança alimentar nacional. Bem lembrado. Faltou aqui também, eu acho que é um destaque importante, porque, inclusive, é uma pauta fundamental
do desenho que nós estamos construindo, né? Aqui, quais são os serviços, então, e o programa que nós temos voltado dentro da política da assistência social para a população de rua. Então, é o serviço especializado em abordagem social, né? O serviço especializado para a pessoa em situação de rua, que nós temos como referência o Centro POP, que é o Centro de Referência Especializado para a População de Rua. E isso também é uma aposta muito nova, começou a ser implantado no Brasil em 2010. Então, é novíssimo esse centro, né? O CREAS, que é um... Deixa eu pôr aqui. Eu estou falando aqui, tem a luzinha, né? Aqui. Esse centro especializado, né, de assistência social, porque como a gente fez o recorte para os municípios acima de 100 e das regiões metropolitanas acima de 50 mil para ter o centro POP, na verdade, aquele número de 800 e poucos vão estar desenvolvendo trabalho pelo centro de referência especializado. Que o centro de referência, o CREAS, a nossa cobertura no Brasil hoje é para todos os municípios acima de 20 mil habitantes. Faltam apenas 40 municípios para fazer adesão ao CREAS. Então, esse vai ter uma cobertura. E o CREAS também, nós estamos iniciando com os estados, os CREAS regionais, para os municípios abaixo de 20 mil habitantes, que está em processo agora de implantação. Tá? Então, a questão dos CREAS também é muito importante. E o serviço de acolhimento para a população de rua, né? Que daí tem um legado histórico que a gente vai falar, e essa experiência do condomínio é muito importante. E o programa Acessuas Trabalho, que traz a população de rua como um público prioritário para os programas e acesso, né, ao trabalho. E a questão da ampliação, né, a rede das demais políticas que eu falei, e a ampliação do acesso aos direitos. Aí eu vou rapidinho dar os dados aqui. Eles não me deram o dado de 2015. Eu até cobrei hoje cedo, mas acho que não chegou não. Minha luzinha aí está piscando, tem que ver, depois eu falo no debate. Mas esse dado também é importante passar para vocês, que hoje nós temos 34, do dado de dezembro de 2014, nós temos 34.302 pessoas, né, as famílias de referência POP Rua, cadastradas, e 23.546 que recebem o Bolsa Família. E aqui na região sul, 5.668 cadastrados e 3.600 que está recebendo POP Rua. Essa informação de Curitiba, que agora também não está atualizada, de 1.007 que estão cadastrados, 680 que recebem aí o Bolsa Família. Aqui, essa questão dos princípios, eixos norteadores dessa atenção ofertada no serviço é o nosso grande desafio, né? Porque nós temos primeiro que nós temos para esse público a questão histórica, de um legado histórico que nós temos no Brasil, que população pobre não é sujeito de direitos, e quando chega, então, a discussão da população de rua, existe um preconceito, uma discriminação e uma negação do direito, né? Então, é muito essa questão da ética e respeito à dignidade, essa diversidade e não discriminação, essa especialização e qualificação nesse atendimento, que é um grande debate que, inclusive, vou estar visitando as unidades aqui, vocês estão fazendo um investimento muito importante nessa qualificação. Então, desprepara o profissional desde quando ele faz a graduação, em relação à própria política como um todo. Quando faz a especificidade de população de rua, nunca teve nenhuma formação. E como que a gente faz a gestão de trabalho, que é um campo fundamental da política, que tem que aprofundar e qualificar os trabalhadores para esse atendimento, né? O acesso a esses direitos, nessa relação com a cidade, a realidade do território, a questão de ter o princípio mesmo da participação numa metodologia participativa, isso é uma questão também muito séria, porque a aposta em todos esses serviços, essa questão tem que ser uma premissa, mas isso ser efetivado e implementado é o desafio, né? Que são os eixos. Então, acho que nós temos muitas dificuldades. A questão aqui do serviço especializado em abordagem social é um serviço muito estratégico, porque essa equipe de campo e que desenvolve um trabalho mesmo de fazer uma aproximação, de uma escuta qualificada, de criar vínculo, né, de ter clareza da história de vida, porque a pessoa chegou naquela situação, e fazer aquele convencimento de encaminhar para o Centro POP, encaminhar para um serviço de abordagem, fazer essa referência com as pessoas que estão em situação de rua. Então, todo o desafio aí que envolve essa busca ativa e esse
E esse olhar, né, da realidade de uma metrópole, e que nós sabemos que Curitiba, nessa discussão do serviço de abordagem, e eu também quero parabenizar a FAS, porque está tendo uma liderança muito importante do Fórum da região metropolitana. Então, Curitiba puxou essa missão que não é dela, mas que está sendo muito importante, aprofundar essa articulação dos municípios da região metropolitana, porque a discussão da abordagem, dessa buscativa, a mobilidade das pessoas em situação de rua tem uma concentração muito grande na capital, e que são pessoas que vêm aqui da região metropolitana. Então, essa discussão e as estratégias conjuntas, vocês já fizeram, vocês têm, e aí a Jusmeri vai estar contando, essa programação também de qualificar, eu participei já de 2 encontros do Fórum da Região Metropolitana para discutir esse tema, de quanto que nós precisamos avançar nesse trabalho, e nós temos um dado que é um tema que nós estamos colocando agora com força, que é a política da ação social, ela não compõe a discussão das políticas das regiões metropolitanas. Nós não entramos na pauta das regiões metropolitanas. Isso não está estruturado e oficializado. Então, acho que essa é uma demanda que a gente tem urgência em discutir. E que aí não é só a questão da população de rua. Lógico que o nosso destaque aqui é esse debate da população de rua. É discutir a questão da prevenção. Como é que nós estamos avançando no papel protetivo e na prevenção e no acesso às políticas públicas da nossa população. Se os territórios têm violação de direitos, têm desproteções, qual é a nossa estratégia enquanto capital, enquanto região metropolitana, para avançar no acesso, na prevenção e no acesso aos direitos? Porque essa bandeira, eu sou militante muito tempo, na década de 80 e 90, era a nossa grande bandeira avançar nesse caminho. Nós avançamos na construção dos 3 sistemas públicos brasileiros, saúde, educação e assistência. Nós avançamos muito na estruturação de serviço. Temos que qualificá-los, mas nós precisamos avançar na prevenção. Né? E a pauta da violação, né, coordenando agora a especial, nós só vamos diminuir os indicadores se nós avançarmos nessa prevenção. Então, é um grande desafio essa pauta da região metropolitana. Hoje nós temos 503 equipes em 265 municípios que recebem recursos por serviço de acolhimento. Aqui tem um dado bem importante, que ele ainda não está totalmente fechado. A equipe da vigilância falou, Thelma, fala que é sujeito a revisão. Até pus no texto aqui, que a minha equipe montou, que eu pedi, e eu achei muito legal, que é o seguinte, a média de pessoas abordadas hoje, né, no Brasil. Então, nós temos aqui 18.804 pessoas abordadas das equipes dos CREAS. Nós estamos hoje em funcionamento com 2.240 CREAS. Para cada CREAS tem uma equipe, né, desses municípios acima de 100, que são aqueles 255 municípios, na verdade. Mas o que acontece? Não significa que nós damos um dinheiro para um serviço, que é o serviço de abordagem, para esses municípios maiores. Mas os menores também fazem abordagem. Vocês viram lá, são 886 municípios que falam que tem população de rua, que eles estão fazendo abordagem. Então, as equipes lá do CREAS, que tem outro serviço, que é o serviço especializado de proteção e atendimento a famílias e indivíduos, também acaba fazendo esse trabalho. Então, nós temos esse número de 18.804, e no Centro POP, que são 215 Centro POPs que estão em funcionamento agora, porque eles estão implantando os 300 que nós cofinanciamos, vocês vão ver, tem 9.299 aí pessoas que estão sendo abordadas nessa média. Aí, usuários de crack e outras drogas, 5.010 em CREAS e quase o mesmo número de 4.500 aqui, né? Migrantes, 3.402, né? E aí vocês vão ver, por causa do nosso tempo, criança e adolescente, 1.443 e 99 Centro POP, crianças usuárias de crack e outras drogas. Aqui dá um número de 1.000 crianças, né? Então, onde estão essas crianças, qual é o trabalho? E Curitiba também está com uma proposta muito importante no Brasil. Só para também fazer um destaque, o Brasil é do que eu conheço, é o único país que separou. O Brasil construiu um movimento muito forte de política para a população de rua para jovens e adultos, porque nós temos uma história do movimento da criança e adolescente, Ai, Lu, me ajuda aí. De criança e adolescente em situação de rua?
Meninos e Meninas de Rua. Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, nossa, até participei já e esqueci. Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, que foi tão forte na década de 90, esse movimento, por causa do Estatuto. Então, como que o Brasil está organizado? Criança e adolescente em situação de rua está na Política Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente. Né? Porque a criança pode ter vários estágios. Então, ela entra na Política Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente. E jovens e adultos que têm uma política nacional para a população em situação de rua. Então, o Brasil fez essa mudança aqui e tem todos esses dados. Vamos correr, porque o meu tempo, como que está meu tempo aí? Já estourou? Ainda dá. Então, vai. O Centro Pop, né? É essa aposta que eu falei, porque é uma unidade pública estatal, né? Que tem que ter esse atendimento individual, de fazer a convivência, de desenvolver oficinas, né, desse protagonismo, dele ter uma identidade, ele tem que ter um espaço que exige um espaço para atividades aí coletivas, guardar os pertences, ter um banheiro adequado, chuveiro, lavanderia, né? Então o Centro Pop, esse centro de referência, ele tem que ser num lugar central de referência, onde tem população de rua, né? Aqui em Curitiba, a equipe tem enfrentado um desafio enorme para implantar o Centro Pop, porque tem abaixo-assinado que ninguém quer Centro Pop. Né? Eu sou maringaense, da região noroeste, lá é conservador, aqui a gente sabe que é muito maior, então uma resistência. Eu fui conhecer o Centro Pop de Campinas, a loja da frente do Centro Pop estava pressionando o município de tirar o Centro Pop, porque depois que veio um Centro Pop lá, acabou com a loja dele. Então, assim, tem uma pressão dos comerciantes, tem uma pressão da sociedade, porque no nosso legado histórico, a população de rua dava passagem, tira daqui, a higienização. E sempre foi essa a política de todo mundo passa para frente e ninguém quer atender, né? Aí essa construção e você ter um espaço próprio adequado para potencializar e desenvolver toda essa construção é um grande desafio. Ter uma metodologia participativa, então nós temos nessa questão ética, do princípio, daquela qualificação, aquela adequação que eu já destaquei, nós temos violação de direitos até dentro do Centro Pop hoje, gente. Então você vê um despreparo, porque criam regras, é uma visão coercitiva, sempre na postura da cobrança. A pessoa chega sem referência de nada e nós temos muita dificuldade, às vezes, com outras políticas que mantêm também um critério. O CAPES, por exemplo, tem essas reclamações, depois eu vou entrar na relação com a saúde. Ele faltou 2 sessões, está desligado. E a gente sabe que não é assim que vai trabalhar a estratégia para a população de rua. Então, nós temos muitas dificuldades aqui de avançar numa estrutura adequada, mas muito mais que a estrutura, né? É ter uma metodologia adequada para realmente estar criando esse vínculo e a pessoa reconstruindo seu projeto de vida, né? E sempre também no âmbito muito coletivo, né? Eles vivem coletivamente nas ruas, mesmo nas disputas, e nós avançarmos nessa estrutura. Eu vou passar para o nosso tempo. E o centro de referência, aí eu já falei isso aqui, possibilitar condições de acolhida, né, contribuir na construção e reconstrução dos projetos, restaurar e preservar, fazer a reinserção. Aqui o Centro Pop e no próprio serviço de abordagem que eu não destaquei, nós tivemos alguns avanços assim. O serviço de abordagem social, nós estamos numa orientação de trabalhar muito conjunto com o consultório de rua, porque tem as pessoas que têm usuárias ou dependentes, aí o grau de dependência. Nós temos um olhar muito moralizante em relação à população de rua quando se fala nas drogas. Então, no senso comum, todo mundo fala, é morador de rua, esse aí é usuário de droga. Então, tem esse rótulo. E as pesquisas estão mostrando que tem sim um índice, né? E droga todos nós usamos, todo mundo bebe, né? Todo mundo usa de alguma forma. Agora, falar que é dependente tem uma diferença. Então, acho que tem esse preconceito também, essa rotulação. E a pesquisa de 2008 mostrou que 35% das pessoas em situação de rua tinha uma dependência ligada a drogas e álcool com mais força. E a pesquisa que foi feita, a maior pesquisa que nós fizemos no Brasil com a Fiocruz, Ministério da Justiça, Ministério da Saúde, com a Fiocruz, foi a maior em relação à questão do crack e outras drogas. Nós temos 370 mil usuários no Brasil de crack, 1 milhão de outras drogas, fora a maconha foi de fora. E dessa população, nas metrópoles, 50% é população
população de rua, e fora das metrópoles, 35%. Então, é importante esses dados que mostram no senso comum que não é toda pessoa que está em situação de rua que está na questão da dependência de droga. Então, a gente tem que separar e não rotular. Então, isso é uma questão muito séria. E aqui, então, essa contribuição... E na relação com os demais serviços, como eu disse, o consórcio de rua está tendo algumas experiências positivas de trabalhar de forma conjunta, algumas estratégias, né? Isso é muito importante. E também uma relação conjunta de alguns poucos centropops com os CAPs, que estão conseguindo fazer essa inserção para o acompanhamento, para o atendimento, e a gente está com mais força ainda em relação à área da tuberculose, porque o índice de pessoas em situação de rua que tem tuberculose é altíssimo, e nós estamos conseguindo ter uma estratégia muito conjunta, o Ministério da Saúde participando de todas as grandes oficinas com eles, para a gente dar essa orientação nesse atendimento. Então, na área da saúde, acho que a gente tem avançado bastante. Na questão também do acompanhamento com o serviço de acolhimento, ainda está frágil, que é dentro da nossa rede, né, que é outro ponto que eu vou trazer aqui. Aqui é só os dados em função do nosso tempo. A região sul são 42 centropops que nós temos, e no Paraná são 18, tá? E aí, quase 25 mil pessoas mês atendidas aí na referência de agosto. Hoje nós temos um registro mensal de atendimento desses serviços, por isso que eles são importantes, porque eles trazem essa dimensão do atendimento em âmbito nacional. Aqui as ações desenvolvidas, né, de orientação e apoio para a documentação, né, encaminhados para a rede, a questão da defensoria pública, né, e o sistema de justiça, as unidades e as outras políticas. Então, em função do tempo, depois a gente abre o debate. Aí eu quero falar do CREAS, que também tem um papel muito importante nesse atendimento, né? Aqui, cofinanciados são 2.292 CREAS, que nós estamos em 2.080 municípios brasileiros, e a gente está, os dados já mostraram para nós que nós temos um atendimento das equipes do CREAS para a população em situação de rua, e que acaba que nós vamos precisar avançar nessa estratégia, porque as equipes não estão tendo um preparo como as equipes do Centro Pop, para atender a população de rua. Então, isso ainda nós temos que avançar nessa estratégia. Agora, nós temos realidades, vou dar um exemplo, por exemplo, Porto Alegre, que tem um trabalho de população de rua. Deixa eu pegar os dados aqui. E, por exemplo, lá em Porto Alegre me chamou muita atenção, o CREAS da região central, eles atendem os idosos em situação de rua, que é o maior índice de idosos em situação de rua no Brasil, está lá em Porto Alegre. E aqui eles têm um atendimento muito já consolidado de estratégias que o CREAS organizou lá, depois que começou o Centro Pop. Então, tem algumas experiências de CREAS também, de metodologias. E aqui a faixa etária, né? E vocês vão verificar que os CREAS, pelo serviço especializado de atendimento a famílias e indivíduos, que atende todas as pessoas em situação de violência, é essa equipe que atende também a população de rua, e que nós vamos ter um número muito maior, azulzinho são os homens e vermelhinho aqui são as mulheres. Então, vocês vão ver que nessa faixa etária de 18 a 59, olha aqui, nós vamos estar com atendimento de quase 27 mil pessoas em situação de rua aí no Brasil, e esse total aí nós vamos ter, né, nessa faixa etária, mas com um total que vocês estão vendo aqui, que vai dar aí 30 mil, mais de 30 mil, 33 mil pessoas atendidas nos CREAS em situação de rua no Brasil, né? Então, tem essa questão. O serviço de acolhimento institucional é o serviço, vamos dizer, mais desafiador que nós temos, por isso que a NICEA, essa experiência ela é muito rica, porque é o legado histórico, quando a gente mexe com uma área que dentro da proteção especial, a gente fala a média e a alta. A alta são os serviços de acolhimento. A alta é as 24 horas desse atendimento. Mas esse nível de proteção é o nível que vem da história do Brasil. A história do Brasil sempre foi bater, coercer e tirar do meio a população que tem algum problema, tem alguma violação. Então, a questão do acolhimento, isolar, segregar, tirar, pessoa com deficiência, idoso, população de rua, esse sempre foi a resposta que o Brasil deu, né? Então, você reordenar uma rede histórica para fazer um trabalho de acolhida, para dar uma condição realmente de ser provisório, né? E fazer um trabalho aí
dessa condição, né, das modalidades que nós temos dessa acolhida, que nós temos um abrigo institucional, que nós temos uma referência aqui, ó, máximo de 50 pessoas por unidade, 4 pessoas por quarto. Casa de passagem também, que é mais rotativo e que fica menos tempo. Agora, essa referência aqui, que até eu quero conversar com a equipe técnica para ouvir com calma, o que as capitais têm trazido para nós? E aí eu não sei muito essa parte, que isso eu nunca perguntei para o Lucimere aqui com a equipe, que realmente se está de acordo com a realidade da demanda. Então, nós estamos discutindo que os parâmetros de alguns serviços, principalmente acolhimento, e a experiência do condomínio foi uma experiência de uma modalidade de república, que nem colocar aqui, mas nós temos só 18 repúblicas cadastradas no Brasil. Para a capital tem que ser 10 pessoas por unidade de república, como está regulado, né? Então, essa discussão dos parâmetros do serviço. Para as capitais, nós também agora vamos iniciar em junho esse trabalho de reunir com as metrópoles e começar a discutir as suas demandas e as suas referências de atendimento, porque as referências que estão padronizadas nem sempre atendem às necessidades. Hoje nós estamos com quase aí 25 mil vagas cofinanciadas em 257 municípios, né? E dessas, olha só, 13.900 estão em pagamento. Por que tem tanta suspensão? Porque quando nós iniciamos lá em 2012 o reordenamento, colocamos na pauta, vamos reordenar o serviço de acolhimento e começamos com população de rua. Qual é a exigência? Tem que ter um plano de acolhimento. Como que vai ser esse processo de reordenar grandes abrigos? Porque, tudo bem, capitais nós vamos ter que conversar, mas não pode ser também esses grandes abrigos historicamente. Tem equipe técnica? Não tem equipe técnica. Porque ainda a estrutura é muito precarizada. E agora nós estamos nesse reordenamento do serviço de acolhimento para justamente ter esse papel de proteger mesmo, né, preservando as suas condições de autonomia, preservar o alcance de autossustentação. Como que o serviço de acolhimento ele vai propiciar, junto com a rede, um projeto, né, de atendimento da população de rua, para avançar mesmo, dela conseguir ir lá, no caso, e Curitiba vai contar para nós a estratégia, não vou entrar mais, como que essa estratégia desse serviço ser um serviço digno, um serviço que realmente acolhe. E, gente, só para vocês terem ideia, nós chegamos a ver em capital um estábulo de cavalo virou um serviço de um abrigo para a população de rua. Não tinha janelas, não tinha nada, sabe, uma coisa assim que você chega e fala, não, peraí, eu não acredito que eu estou vendo um negócio desse aqui. Ele falou, mas aí aquele senso comum que está posto, mas ele estava na rua, ele nem tinha o que comer. Agora, ele pelo menos no lugar que ele dorme, ele toma um banho e tal. Então, esse senso comum, avançar nessa compreensão que é uma unidade de proteção e tem que ser estruturada, isso é um grande desafio que a gente está avançando em várias situações, mas tem muito ainda, né? Então, aí tem todo esse detalhe, aí essa evolução toda que nós temos, e nós também inauguramos nesse serviço de adultos e famílias as vagas para migrantes, e que agora nós estamos reavaliando, inclusive tivemos uma reunião ontem com o Ministério da Justiça sobre o tema, que é a necessidade até de ampliar, porque realmente a questão da migração, principalmente haitianos e Curitiba, eu sei que está tendo essa situação dos migrantes, que não vamos entrar nisso agora, né? Mas aqui, ó, então nós estamos fechando, nós registramos 595 unidades de acolhimento hoje no Brasil para a população de rua, e dessas 18 são repúblicas, como eu disse. E nesse número de vagas, pessoas acolhidas 22.709, de masculino 19.330, feminino 3.378 e só um que não informou. Aí acho que o que eu já falei para vocês, né, que eu já comentei aqui dos serviços que nós ampliamos, com a Secretaria de Inclusão do CAD Único, então nós estamos num movimento muito forte para todos os serviços, inclusive nós tivemos uma situação que o Movimento Nacional, na reunião de dezembro do ano passado, no Natal Solidário, foram lá reclamar para a presidenta Dilma, que tem CRAS que não aceita cadastrar a população de rua. Então, tem serviços, tem Centro Pop que ainda não cadastra a população de rua. Tem CRES que não cadastra a população de rua. E na cabeça desse serviço, quem tem que cadastrar é só o CRAS. Então, é uma discussão que nós estamos alinhando. E se realmente a pessoa em situação de rua está num território que tem um CRAS e ela tem direito de ser cadastrada.
Agora, por que a equipe do CRAS também se nega? É esse despreparo, essa situação que a gente tem enfrentado aí. Isso aqui eu já falei, né? As instruções que nós fizemos operacionais aí com a vigilância em saúde, na questão de fluxo, na questão da tuberculose, e finalizando mesmo, minha última fala, nós estamos com uma agenda muito importante com o Conselho Nacional do Ministério Público. Eles têm um grupo de promotores que está puxando num GT a questão da população em situação de rua. Eles vão promover com todos os promotores estaduais responsáveis pela população de rua no Brasil um encontro agora em julho. Eles formularam um guia de orientação e nós contribuímos na elaboração do guia. Então, está sendo muito importante, né? E aqui eu quero fazer um destaque, porque o Centro de Apoio, né, do Paraná tem um envolvimento, tem uma história do Ministério Público do Paraná muito forte, de apoio à organização e todo o encaminhamento em relação à população de rua. Então, o Paraná é uma referência nessa construção, que sempre teve um apoio efetivo aí para avançar no direito da população de rua. Então, eu acho que terminou minha fala. E os desafios. Então, acho que os desafios já falei vários, né? Essa articulação, avançar na política, sujeito de direitos, né? Alargar a cidadania aí, essa questão da redução. Acho que tudo isso eu já falei. Deixa eu ver aqui. E eu acho que eu não falei... Não, mas tudo bem. Ela não colocou aí só uma questão, mas eu queria, assim, agradecer. No debate a gente avança no diálogo e, assim, dizer que nós estamos com a pauta de prioridade, qualificação dos serviços agora. Tem muitos serviços aí, como eu já conversei para vocês. E, assim, realmente falar novamente que Curitiba é um município que está construindo um trabalho de referência nacional para a área de população de rua. E a gente quer aprender muito e socializar isso, porque o que mais precisa agora tem um centro pop, tem 2 centros pop lá em Fortaleza, Juciméria, eu posso te indicar um. Porque o outro não faz a metodologia que o outro faz, mas que tem um trabalho genial. Então, Curitiba já está virando essa referência. Eu sei que vocês estão recebendo o pessoal aí do Sul, todo já está vindo para cá, vocês vão contar para nós, porque quando acerta numa metodologia, tem um procedimento, todos os municípios querem saber como é que vocês estão fazendo. Então, a referência de Curitiba é muito importante, eu agradeço e vamos continuar a conversa, tá? Obrigada.